Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar de livros novos hoje? Tão bom, né? Eu adoro receber os livros aqui em casa. A maioria recebidos do meu cartão de crédito, mas está valendo. Então eu quero mostrar para vocês hoje os últimos livros que chegaram por aqui. Dois presentes também estão inclusos e dois desses livros eu já li. Inclusive, eu acho que esses dois livros que eu já li são ótimos para a gente sair da ressaca literária. Então pega aí seu café, a sua água, vem comigo e vamos falar de livros. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse lugar, esse momento para a gente falar sobre livros, sobre ser leitor e sobre uma coisa que todo leitor ama hoje, que é livros novos na estante. Eu confesso para vocês que eu não tenho comprado muitos livros novos ultimamente porque eu estou com bastante livros não lidos por aqui e eu quero ler. Esses que tem aqui, eles são maravilhosos e então quero aproveitar o que eu já tenho aqui. Mas eu também aproveito para comprar alguns que entram nas promoções por aí, então vou mostrar para vocês o que chegou do final do ano para cá. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, eu li há alguns anos no Kindle e eu estava esperando uma promoção para comprar ele no físico e eu consegui. Nossas Noites, do Ken Haruf. Um livro fininho, não tem nem 150 páginas. Eu tenho essa edição da Companhia das Letras. Gente, esse livro, ele é muito bonito e ele traz protagonistas maduros. Os dois protagonistas aqui têm mais de 70 anos de idade. Essa história já foi adaptada para o cinema. Eu não vou lembrar agora o nome dos atores, mas ele tem o mesmo nome, tá? O livro e o filme têm o mesmo nome, então dê uma pesquisada aí porque vale muito a pena o filme também. Aqui a gente vai ter então dois senhores já de idade estão solitários. E aí a protagonista aqui convida o outro protagonista para fazer companhia a ela, principalmente à noite, que ela se sente muito sozinha. É, o filho que ela tem mora em outra cidade, então ela se sente só. E aí eles fazem companhia um para o outro e tem uns diálogos maravilhosos. Como é bom ler livros de personagens maduros. Eu gosto muito de ler livros de personagens mais jovens também, mas nossa, a gente tem uma coisa diferente aqui, viu? Vou falar pra vocês que esse livro mexeu muito comigo. Até porque tem uma situação que acontece aqui que essas pessoas vão então fazendo companhia umas para as outras, só que os vizinhos vão achando estranho essa companhia que eles fazem um para o outro e começam a falar. E o filho da protagonista também se incomoda com essa situação e ele fala para a mãe que ele não está satisfeito com aquilo. E aí a gente tem uma questão materna aqui também na história que, ai, é tão tocante. Eu não posso contar muito porque a experiência do livro é maravilhosa, ele é curto, então vale muito, muito a pena para sair da ressaca literária também. Ele não é um livro com grandes acontecimentos, mas ele é fluido, gostoso de ler, logo te prende e ele é curtinho. Então, acho que é uma ótima dica e eu fiquei muito feliz por ter conseguido comprar o físico dele. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é de um autor sul-africano que eu nunca li, mas eu fiquei bastante curiosa com o enredo e também para descobrir como é a escrita desse autor, porque é um autor premiado. É o John Maxwell Coetzee. E o nome do livro é Desonra. Eu tenho essa edição aqui da Companhia das Letras, que tem essa jacket aqui. E aí o livro é assim. Aqui, pelo que eu vi, a gente vai ter um professor universitário que ministra aula de poesia. Ele já é separado duas vezes, tem uma filha, e eu acho que ele é um cara meio irônico, um personagem meio arrogante, mas que acaba se envolvendo com uma aluna. Dá errado esse envolvimento, ele acaba saindo da universidade que ele está. Eu não sei se ele é expulso ou se ele pede demissão, vou ter que ler para saber. Mas aí ele vai morar junto com a filha, que mora no interior da África, e ele acaba passando por outras experiências que na cidade grande, onde ele vive, ele acaba não passando. Então ele tem uma outra visão de mundo que um professor universitário a princípio deveria ter, mas este homem aqui não tem, e ele vai passar por essas experiências então que vão marcar bastante a vida dele.
Eu fiquei bastante curiosa, gente. Esse autor, então, já ganhou o Booker Prize, que é um prêmio inglês, né? E se passa num país que eu não leio muito sobre. Aliás, é um autor também, né? Autor sul-africano. Eu não li muita coisa de sul-africanos. E também não li muita coisa, muitos livros que se passam na África. Então, estou bastante curiosa com esse aqui. O próximo é um clássico moderno italiano de uma autora que dizem inspirou a Elena Ferrante. Gente, da Elena Ferrante eu só li A Filha Perdida e eu confesso para vocês que eu não gostei muito. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô empolgada para ler esse, eu tô meio assim, porque se ela inspirou a Elena Ferrante e eu não gostei muito de A Filha Perdida, eu fico, será que eu fiz bem? Mas também fiquei muito empolgada com o enredo dessa história. Da Alba de Céspedes, Caderno Proibido. Chegou nessa edição da Companhia das Letras. É um livro de 250 páginas, mais ou menos, e ele fala de uma italiana, então, que na década de 50, na Itália, resolve comprar um caderno e escrever sobre si mesma, sobre o seu cotidiano ali naquele caderno. E aí acontece uma coisa interessante. Talvez existam pessoas que, conhecendo-se, conseguem se tornar melhores. Eu, porém, quanto mais me conheço, mais me perco. Ela é casada há mais de 20 anos, mãe de 2 filhos e funcionária de um escritório. Em meio a conflitos familiares e as transformações da sociedade da época, a narradora se vê diante de uma mudança ainda maior, desta vez, a respeito de si mesma. Acho que vai ser um livro bem revelador da rotina de uma mulher lá nos anos 50, vivendo na Itália. E tenho boas perspectivas para esse livro. Se alguém já leu e quiser me contar aí nos comentários, eu vou ficar bem feliz. O próximo, gente, eu acho que é... Eu sou uma das únicas pessoas do mundo que ainda não leram. Mas assim, veio aí. Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Comprei nessa capa dura aqui, porque estava num preço praticamente igual ao da brochura. E aqui a gente vai ter, então, o Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual severa que é selecionado como o primeiro ser humano a passar por um procedimento que é uma cirurgia revolucionária que aumenta o QI. E aí, conforme ele vai se recuperando dessa cirurgia e o tempo vai passando, aparentemente ele vai realmente ficando mais inteligente e aí ele vai questionando situações que aconteciam antes na vida dele e fazendo reflexões sobre as interações sociais que ele tinha e até o papel da sua própria existência. O meu marido já leu esse livro digital e ele gostou bastante, me disse que é bem emocionante também, então estou bastante empolgada para ler este aqui. O próximo, gente, é mais um clássico moderno, gótico dessa vez. Pretendo ler lá em outubro, porque eu gosto de fazer um mês temático lá em outubro, com leituras mais de suspense, de terror, horror, góticas, enfim. E esse eu vou ler lá em novembro, em outubro, então a minha TBR de outubro tá crescendo aí. O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Eu comprei nessa edição da Dark Side, que é sempre linda, né, gente? Eles capricham demais. E deixa eu mostrar aqui, tem um rosinha aqui, que é o mesmo rosinha desse daqui. Gente, esse daqui é um clássico que já foi adaptado para o cinema também. E a adaptação dizem ser muito boa. Eu não assisti. Eu só sei que aqui a gente vai ter um casal que aparentemente vive feliz e que a Rosemary vai engravidar. E a partir dessa gravidez, coisas estranhas vão acontecer. Aqui diz o seguinte: clássico moderno que explora a atmosfera gótica em uma trama urbana sobre bruxas e demônios. Foi escrito publicado em 1967. Nos brinda com pesadelos vívidos, personagens macabro e a mais fina ironia, assim como a adaptação para o cinema feita no ano seguinte. Eu confesso para vocês que eu lia essa sinopse e eu olhava para esse livro, eu nunca tinha uma curiosidade assim, mas conforme o tempo foi passando, eu me interessei mais. Então, vou ler esse ano aí e aí depois eu venho aqui contar para vocês. O último que chegou aqui em casa, que veio
patrocinado pelo meu cartão de crédito, foi um livro que eu comprei errado. Não sei se acontece isso com vocês também. Gente, eu não sei o que estava acontecendo. Eu estava navegando lá no site da Amazon, vendo as promoções do Dia do Consumidor que estavam tendo. E na minha cabeça, eu comprei o livro certo, mas quando chegou aqui em casa, eu vi que eu comprei um livro errado. E assim, ele é um livro que pertence a uma série de 7 livros e eu comprei o livro 5. Então me digam, o que eu vou fazer com esse livro 5, sendo que ele é uma série e que deve ser lido na ordem? O que eu fiz? Fui lá e comprei o 1. Passada a promoção, ainda bem que estava num preço bom. Passada a promoção, eu fui lá e comprei o 1. Aí quando chegar aqui em casa, eu vou ler o 1. E se for bom, eu pretendo então completar a minha coleção. Eu tô falando desse aqui, gente. Boa noite, Pum Pum. Ele é um mangá, quadrinho japonês, né? Eu nunca li um mangá quadrinho, né, brasileiro, norte-americano e tal, eu já li, mas mangá vai ser a minha primeira experiência. E esse aqui eu me interessei porque ele traz temas delicados como relações familiares conturbadas, depressão, e foi um grande sucesso no Japão. Então, é isso, eu comprei o livro 5, mas vai chegar o livro 1 em algum momento e aí eu vou ler. E se eu não gostar, gente, eu vou levar num sebo e bola pra frente, né? Me contem aí se essas coisas acontecem também com você, por favor. Não me façam me sentir mal aqui sozinha. Gente, os 2 últimos livros aqui que chegaram, um deles eu já li e eu acho que ele é ótimo também para sair da ressaca literária. Ele é um livro contemporâneo, bem rapidinho de ler. O que o Rio Sabe, da Isabel Ibáñez. Eu tenho essa edição da Arqueiro, que eu acho uma capa muito bonitinha. Eu já tinha visto, mas eu ficava meio assim, porque eu achava que era uma fantasia, não tinha certeza, não tinha lido a sinopse, na verdade, mas aí eu ganhei de presente. Para quem não sabe, eu sou advogada, atuante na área, e lá no escritório a gente faz uma comemoraçãozinha no final do ano para encerrar o ano, sair de férias e tal. E trocamos algumas lembranças e eu ganhei de uma das minhas colegas esse livro aqui. E eu gostei muitíssimo. Eu li agora na semana passada e, na verdade, eu devorei. Eu acho que demorei uns 3, 4 dias para ler isso aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem. 437 páginas. E ele é faz parte de uma duologia. Aqui está, aqui, o próximo livro que é, o livro 2, na verdade, que é Onde a Biblioteca se Esconde, o qual eu preciso urgentemente ler, porque o final desse livro deixa um gancho para o próximo. Mas do que se trata? Eu vou falar melhor dele no balanço aí do mês de março, mas para vocês terem uma ideia da sinopse, aqui a gente vai ter uma ficção histórica que acontece no Egito. A protagonista, ela é argentina, então ela sai de Buenos Aires, na Argentina, e vai para o Egito para investigar a morte dos pais dela, que estavam lá no Egito, acabaram desaparecendo, sendo dados como mortos, mas ela acha essa história muito estranha, então ela vai até lá para descobrir do que se trata. Tem um toque de magia, tem bastante história, tem Cleópatra, tem lugares do Egito aonde ela vai que eu achei muito, muito legal. Ela passa pelo, né, navega pelo Nilo, e aqui o rio é o Nilo mesmo, que a que está se referindo, e tem uma pitada de romance muito legal. O romance não rouba a cena, mas ele é muito fofinho, ele é muito bonitinho. E como é uma aventura, eu acho que é um ótimo livro para sair da ressaca literária, para quem gosta dos contemporâneos. Então fica aí a minha dica, eu amei e vou ler o 2, aí depois eu venho aqui contar para vocês o que eu achei de tudo isso. E o último, gente, foi um livro muito, muito especial que eu ganhei de presente da minha amiga Regi, ganhei de aniversário. Regi, muito obrigada. Eu já comentei aqui com vocês que eu faço leituras conjuntas de alguns livros e essa minha amiga, a Regiane, é uma das amigas que geralmente está fazendo leitura conjunta aí comigo. E aí ela leu já esse livro, eu não tinha na estante, ela leu esse livro e ela disse que eu preciso ler ele também, porque ele é muito maravilhoso. Ela me deu de presente de aniversário. Olhem isso. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, nessa edição da Record. E aqui a gente vai ter um romance de formação que perpassa aí a história
de uma menina africana que é sequestrada e trazida para o Brasil. E a gente vai acompanhar 80 anos, se eu não me engano, da vida dessa menina. Esse livro é inspirado na história de uma pessoa real, mas ele é uma obra ficcional que traz muitíssimos aspectos que envolvem o contrabando de escravos, a vida sofrida dessas pessoas que chegaram aqui no Brasil, né? Ou sendo sequestradas, ou mesmo as que viviam aqui. E eu acho que vai ser uma história e tanto. Não sei de mais detalhes do que isso que eu tô contando pra vocês, tá? Então vai ser realmente aquele livro que eu vou ler sem saber muita coisa e um baita livro mesmo. Se alguém já leu, me diz aí se eu tenho que pegar esse livro e passar na frente dos outros aí que estão na minha TBR do mês de abril, que agora eu já tô escolhendo os livros aí pra ler no mês de abril. Então é isso, gente. Esses foram os últimos livros que chegaram aqui em casa. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse em ler e o que vocês estão lendo aí ultimamente, tá? Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.